Então, mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a presença de todos os colegas que estão aqui prestigiando a nossa última reunião de estudos do ano de 2021, né? O ano que ainda, de certa forma, um pouco turbulento, com todas essas problemáticas que nós passamos, mas, graças a Deus, todos bem, com saúde, todos trabalhando, estudando, se preparando para a nossa missão profissional, que é muito importante, né? Então, o Núcleo do Sono de Araçatuba, mais uma vez, tem um prazer muito grande de receber vocês, como eu sempre brinco, né? E, na verdade, não é uma brincadeira, realmente é uma alegria muito grande receber vocês, e é a casa dos profissionais da área do sono, né? O Núcleo do Sono de Araçatuba sempre muito aberto, sempre com essa visão interdisciplinar. E hoje, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver que o grupo dos participantes realmente estão sempre com essa multidisciplinaridade dos participantes, né? Nós temos fonoaudiólogos, fisioterapeutas, muitos colegas da odontologia, colegas médicos também que estão participando aqui com a gente. Então, é extremamente importante, né, que essa visão interdisciplinar que a área do sono exige de todos nós. E hoje, mais uma vez, eu fico muito feliz em poder trazer para vocês mais um convidado internacional, né? Olha só que chique. Então, hoje nós vamos ter uma apresentação diretamente do Peru. Olha só que bacana, né? E, antes de mais nada, agradecer imensamente a disponibilidade, o carinho do Dr. Gustavo Velarde, que é o cirurgião dentista lá do Peru. E vou fazer a sua apresentação curricular inicialmente, viu, doutor Gustavo? Ele é formado pela Universidade Caetano Heredia do Peru, mestre em docência e investigação universitária, especialista em reabilitação oral, especialista em DTM e dor orofacial, é assessor em DTM no Serviço de Reabilitação Oral no Hospital da Força Aérea Peruana, pós-graduação em DTM e odontologia do sono pela USP, aqui no Brasil. Também tem mini-residência do programa de DTM e dor orofacial na Universidade de Kentucky College of Dentistry, realizado em 2021. Então, realmente, é um colega que tem uma larga experiência, conversando com ele há mais de 20 anos que ele atua nessa especialidade da DTM. E, realmente, hoje ele vai trazer um tema que é muito importante, eu acredito, lógico, para a grande maioria dos odontólogos, mas de todos os profissionais da área da saúde que atuam na área do sono, até para poder referendar uma terapêutica com o uso dos aparelhos intraorais, que é exatamente a importância do diagnóstico prévio de DTM, de disfunção temporomandibular, em pacientes que também são portadores da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, realmente é um assunto de grande interesse para nós. Ele preparou um material muito legal, né, para que a gente possa, de uma certa forma, né, doutor Gustavo, reconhecer esse distúrbio nos nossos pacientes, que é extremamente importante essa abordagem para que a terapia com o aparelho intraoral possa ser efetiva e alcançar o seu sucesso. Então, doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma honra tê-lo aqui conosco. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor. O senhor pode compartilhar a sua tela e iniciar a sua apresentação. Bom, só lembrando a todos que a reunião está sendo gravada, né, como todas as nossas reuniões, e, posteriormente, nós disponibilizaremos no nosso canal do YouTube também, ok? Seja bem-vindo, doutor Gustavo. Bom, doutor Fanani, eu sou quem agradece este convite. Há tempo a gente já se conhece através de umas palestras que eu estava dando em época de pandemia, e só quero agradecer mais uma vez a você e a todos os meus amigos brasileiros, muitos deles estou percebendo que estão entrando. Muito obrigado. Eu, na verdade, como falei ao senhor, eu me sinto em casa. Não me sinto em Peru, não, ou seja, me sinto como se Brasil e Peru é como o mesmo país para mim. E eu desenvolvi esta aula com todo carinho, mas dirigido aos doutores que estão a colocar um aparelho de avanço mandibular.
porque como ya estaba falando un tempinho con él, con doctor Fagnani, falar de un examen de rutina de DTM 1 hora, pelo menos. Mas eso no es de interés hoy. Hoy interesa cuál parte de examen de DTM es de interés para los dentistas, colegas que van a trabajar con aparelho enteral. Entonces, vamos lá, para comenzar a aula. Mais una vez, agradecer a todos su presencia. Então, desculpe aqui. Bom, o título do evento: Importância do diagnóstico prévio a disfunções temporomandibulares em pacientes portadores de SAO. Lembrando que os dentistas que vão trabalhar, os colegas que vão trabalhar com atendendo pacientes com síndrome de apneia obstrutiva de sono, o que eles competem, o que é de interesse deles é trabalhar com aparelho enteral. Então, vamos lá? Vamos ver, este é um aparelho como qualquer outro, tá? Como qualquer outro que poderia você usar, llámese Positioner, llámese Somnodente, Pantera, sei lá. O que só quero lembrar para vocês é que acontece com um paciente com apneia, ou oncoprimário, um RERA, quando está começando a dormir. No começo o paciente está aí deitado, tudo bem, e depois os tecidos moles da orofaringe se começam a relaxar, começa um pequeno barulho, aí por aí um ronco primário, né? E se o paciente tem condições especiais como aumento de peso, obesidade, a idade também que trouxe flacidez em os tecidos moles, poderia acontecer uma apneia ou uma apneia do sono, uma apneia obstrutiva. Então, este aparelho de avanço mandibular, né, parecido a todos o que vocês fazem, a marca não importa agora, o que importa é o que ele faz. Olha, esse aparelho avança a mandíbula, coloca a mandíbula protruída para que passe de novo e se restabeleça a normalidade. Então, queridos colegas, todos já sabemos isso, que o aparelho de avanço mandibular leva a mandíbula hacia frente, levando a língua também hacia frente e criando uma via aérea apropriada para a respiração. Então, em princípio, tudo isso é compreendido. Mas, antes de seguir falando, doutores, quero lembrar vocês só uma breve descrição de articulação temporomandibular. Então, vamos lembrar, né? Porque é importante lembrar, já que vamos falar de disfunções temporomandibulares, ter uma visão fresca de que é uma articulação temporomandibular, tá? Então, no começo aqui temos o côndilo, tá? Daí temos um disco articular, o menisco articular, tá bom? Daí temos uma fossa articular, e esta fossa articular vem aqui com uma eminência articular, a eminência aqui convexa, a fossa aqui côncava, tá? Por detrás do disco articular tem umas prolongações ligamentárias que se chamam o ligamento da zona bilaminar, e entre as duas estão os tecidos retrodiscais, um tecido mole, tecido laxo, onde está muito inervado, muito vascularizado e com certeza traz muito dolor quando está comprometido. Por em frente do disco temos aqui músculo pterigoideo lateral, perdão, com suas duas cabeças ou fascículos, né? Vamos considerar fascículos como que tem um fascículo superior e um fascículo inferior, né? Lembrando que também podem ser chamadas cabeças, né? Uma cabeça superior e uma cabeça inferior. Essa cabeça superior se inserta aqui no disco articular e a cabeça inferior se inserta no pescoço de côndilo. Um desenho muito simples, mas muito importante para ser lembrado agora no largo da aula. Bom, mas vamos ver o que acontece quando o paciente, você coloca um aparelho de avanço mandibular. Vou pedir a vocês que só olhem este esquema aqui embaixo. Este esquema, onde está? O que está acontecendo aqui? A paciente está fazendo um movimento de protrusão e olha só o que está acontecendo. Quem está tirando hacia frente, fazendo a protrusão, é este músculo pterigoideo lateral com suas duas cabeças, como eu falei, uma cabeça superior e uma cabeça inferior. Aqui em espanhol chamamos de fascículos, que é a mesma coisa.
El asunto es que ese pterigoideo lateral o pterigoideo externo, tem duas cabeças, uma cabeça superior e uma cabeça inferior. Lembrando que a cabeça superior se inserta no cartílago e a cabeça inferior se inserta no côndilo. É muito importante lembrar isso. Então, colegas, isto está acontecendo quando vocês colocam um aparelho de avanço mandibular, está acontecendo que tem 3 estruturas comprometidas aí na hora de avanço, na hora que o paciente está fazendo protrusão. Por um lado, o disco articular, por outro lado, o côndilo, y por otro lado, músculo pterigoideo lateral. ¿Tá? Então, será que antes de colocar qualquer aparelho de avanço mandibular que vocês vão colocar, llámese este somnodente, llámese este positioner, llámese este pantera, antes de qualquer aparelho de avanço mandibular que vocês vão colocar, será que não precisamos pensar um pouco, se esse paciente tem uma difusão temporomandibular? ¿Será que no precisamos olhar si ese paciente tal vez tenga una dor de cara, una dor de cabeza, una dor de pescoço, una mandíbula travada, clicking o varíolos perto de ouvido? ¿Será importante, primeiro, detectar todas essas condições em um paciente que vamos colocar avanço mandibular? A evidência clínica diz que sim. Olha só, este primeiro paper que estou mostrando a você, que fala a incidência e prevalência de disfunções temporomandibulares, além de uma mordida aberta posterior em pacientes que receberam aparelho de avanço mandibular em apneia obstrutiva de sono. O que aconteceu com aqueles pacientes que tinham apneia obstrutiva de sono e receberam aparelho de avanço mandibular? Eles desenvolveram uma prevalência de disfunções temporomandibulares. E aqui vou colocar o resultado desse estudo. Que diz nesse estudo? Que a conclusão que o uso de aparelhos de avanço mandibular conduziram a um desenvolvimento de um pequeno número de pacientes de disfunções temporomandibular. Ou seja, que um pequeno número de pacientes desenvolveram disfunções temporomandibulares. Y que a mayoría de ellos, de esos signos y síntomas, fueron transitorios, o sea que pasaron rápido. Los pacientes con signos y síntomas de difusiones temporomandibulares preexistentes no experimentaron una exacerbación significativa. O sea, y além de eso, los pacientes con posterior occlusal bite, o sea, mordida vista posterior, solo se hallaron 17,9%. Bueno, en resumo, queridos colegas, este trabajo dice que no tiene mucha importancia, ¿no? O sea, aquellos que no fueron muchos los que desenvolvieron disfunciones temporomandibulares y los que desenvolvieron fueron transitorios. O sea, en otras palabras, que dice que acá todo está bien, que no se preocupe, que usted puede usar sus aparelhos de avanço mandibular tranquilo, que nada de ruim vai acontecer, porque se acontece alguma coisa, vai assumir rapidamente, não? Isso diz este trabalho foi feito aqui por o que são na fera, né, difusor temporomandibular, e além de outras feras como Carlson e René Liu e a doutora Cristina Pérez, todos eles umas feras em difusões temporomandibular. Mas eu peguei outro trabalho muito interessante, feito em Brasil, né, por el doctor Cunali y a doctora Fernanda Almeida, né? Então, esse trabalho e outros pesquisadores importantes desenvolveram também a mesma coisa, né? Qual é a prevalência? Desculpem, não consigo tirar isto. Bom, aqui eu... Desculpe. La prevalência, né? A incidência, né, ou a prevalência de disfunções temporomandibulares em pacientes com apneia obstrutiva de sono referidos para aparelho de avanço mandibular também. Mas qual foi o resultado deles? Olha cá, olha só, doutores. O resultado diz que 52% de pacientes apresentaram sintomas de disfunções temporomandibulares e a maioria desses sintomas foram dores miofaciais, como diz aqui. Então, e também, al último dice que, disculpe, dice que como presentaron una prevalencia muy alta aquellos pacientes que fueron referidos para hacer trabajo de avanzo mandibular,
foi muito alta, eles recomendam fazer uma avaliação bem específica de os pacientes que van a recibir aparelho de avanço mandibular en cuanto se refiere a difusores temporomandibulares. O sea, doutores, temos duas posições contrárias aqui. Por um lado, o grupo anterior, o grupo de educação, dice que não se preocupe, que nada de ruim vai acontecer, que não tenha medo, que trabalhe tranquilo seus aparelhos de avanço mandibular, porque se acontece alguma coisa, vai sumir rápido e não vai ter problema maior. Mas aqui, nesse trabalho feito por Cunali, dice que sí, un alto número de pacientes desenvolvieron disfunções temporomandibulares. Então, queridos colegas, fazer o quê? O que será o que devo fazer? Devo fazer bom triagem, bom exame a mi paciente de que vou colocar aparelho de sono, aparelho de avanço mandibular? Será que tenho que fazer bom exame de difusor temporomandibular ou não? O que devo fazer? Eu, doutores, já tenho quase 20 anos fazendo difusores temporomandibulares. E eu aprendi uma coisa. Eu aqui, em Peru, eu trabalho em uma cadena de clínicas importantes e eu sou o filtro. Por exemplo, paciente que vai ser submetido a ortodontia, tem que fazer exame de difusores temporomandibulares? Claro que sim, com certeza. Paciente que vai receber aparelho de próteses, grandes reabilitações com implantes e toda coisa que agora já está bem de moda, lógico, tem que fazer exame de difusores temporomandibulares, porque vai haver uma mudança em todo o aparato masticatório. E aparelho de avanço mandibular, por que não? Por que não? Se aparelho mais. A coisa não é diferente porque seja de sono, porque seja de ortodontia ou porque seja de prótese. A boca é uma sola e vai mudar sempre que coloquem qualquer aparelho. Então, minha posição, meu conselho para todos vocês, doutores, que gostam de fazer odontologia de sono, que eu também faço, acho maravilhosa. Vamos a tratar este tema com juízo, né? Com reflexão. Então, vamos sim, a dar uma pequena olhada a nosso paciente. Vamos fazer exame de avanço mandibular. Doutor Gustavo, então, será que eu preciso saber toda esta monstruosidade de coisas que acontecem em uma difusão temporomandibular? Doutores, esta é a classificação dos diagnósticos temporomandibulares, das disfunções temporomandibulares, perdão, tomada de Okeson. Estas são todas as coisas que acontecem. Tem trastornos masticatórios, tem trastornos articulares, tem transtornos inflamatórios, tem transtornos de hipomobilidade, tenho aqui 50 coisas. Então, doutor Gustavo, será que eu devo saber tudo isso antes de, ou seja, devo de fazer triagem de tudo isso antes de colocar aparelho de avanço mandibular? Antes de responder essas perguntas, queridos colegas, que muitos de vocês talvez estão fazendo, vamos a lembrar o que acontece em movimento de protrusão. De novo. ¿Ah? Vamos a dar uma olhada aqui. Olha aqui en este esquema de aquí, hace protrusão, e que está acontecendo aí? Que está acontecendo? Os únicos tecidos comprometidos em uma protrusão, cartilagem, ou seja, disco articular, cóndilo, tá? E músculo pterideo lateral com suas duas cabeças. Então, queridos colegas, respondendo à pergunta, não precisam vocês, se vão a colocar aparelho de avanço mandibular, conhecer tudo isto. Não precisam. E só precisam conhecer estas três coisas, de acordo à minha experiência, de acordo ao que eu também estou fazendo, eu estou ultimamente. Eu acho que só precisam vocês, e esse é meu aporte para vocês hoje, que vocês só precisam conhecer o que é uma mialgia local, ou seja, uma dor muscular local, principalmente de músculo pterigoideo lateral, como já falei. Também precisam vocês saber o que é um desplazamento discal con reducción. Ahora se llama intermediate locking, es una última edición de Okeson, pero es la misma, es dislocamiento discal con reducción, ahora llamado quick intermediate locking, que quiere decir con un bloqueo intermedio. Y otra cosa, una subluxación mandibular o una subluxación conchilar, que también se conoce así.
Então, doutores, agora eu vou ensinar você bem rapidinho a reconhecer estas coisas, porque são as coisas, as entidades que estão mais conhecidas, que têm mais relacionamento com quando você coloca um aparelho de avance mandibular. Pelo menos a mais imediata. Então, doutores, que é a primeira coisa? Você vai colocar um aparelho de avance mandibular amanhã, vamos supor. Amanhã já chega, manda para você o doutor otorrino, o doutor cardiologista, manda você um aparelho para que faça um aparelho de avance mandibular com a polisonografia. A primeira coisa, doutores, que você tem que pedir a seu paciente é que abra e feche a boca. Só isso. Simples como isso. Paciente, X, abre e fecha a boca. Muitas vezes, muitas vezes. Então, isso é muito fácil de pedir você a seu paciente. Então, vamos ver aqui. Estas duas moças vão abrir e fechar a boca só. Mas, elas que estão apresentando? As duas. Elas estão apresentando desvios, olha só. Desvios. Elas estão apresentando cliques em cada desvio. Uma delas está abrindo mais, outra delas está abrindo menos, uma delas está com dor, outra delas está sem dor. Então, doutores, isso é o que vocês têm que procurar, que pesquisar. O que está acontecendo com cada abertura e fechamento do paciente? Cada abrir e fechar a boca do paciente já nos trouxe muitas informações. Olha se o seu paciente está abrindo muito, olha se o seu paciente está abrindo pouco. Olha se o paciente está fazendo desvios no começo de fechamento ou final de fechamento. Olha se o paciente está fazendo desvios no começo de cierre e final de abertura. Ou seja, tem você uma miscelânea de coisas que olhar, só pedindo para eles abrir e fechar a boca. Será que o paciente tem clique quando está abrindo a boca ou fechando? Será que o paciente está fazendo clique ou barulhos com dor ou sem dor? Só abrindo e fechando a boca, queridos colegas, vocês têm muitas informações para pegar deles. E então, quando acontece um clique, doutores, quando acontece um clique, vamos falar de lo geral, né? Aqui vamos falar de lo geral, porque o tempo não dá para falar de muita coisa assim detalhada. Vamos falar de lo geral e depois, a final da aula, vamos fazer as perguntas. Mas vamos falar de outro ser aqui, o geral. Quando tem um clique, um paciente perto do ouvido, geralmente, doutores, tem dois tipos de condições. Uma condição que se chama luxação discal, quando o disco está fora de seu lugar, e outra condição que se chama luxação congilar, quando é o côndilo que está saindo de seu lugar. Então, cada vez que qualquer deles sai de seu lugar, o paciente vai ter um clique. E esse clique muitas vezes vai acontecer em abertura e em fechamento. E esse clique muitas vezes vai ter dor ou não vai ter dor. E esse clique muitas vezes vai provocar desvios no começo de apertura e final de fechamento, ou esses cliques e esses desvios vão acontecer a final de fechamento e ao início, a final de fechamento e a final de apertura, perdão, e início de fechamento. Talvez o que estou falando agora, nestes momentos, para muitos seja chinês, mas agora vou mostrar imagem disso, não se preocupe. Vamos então com a primeira coisa. Como eu disse, os cliques principais que vocês vão ouvir vão ser ou luxações congilares, quando o côndilo está saindo de seu lugar, ou luxações discais, quando é disco articular, quando está saindo de seu lugar. Então, vamos aprendendo a diagnosticar, queridos colegas, vamos aprendendo a diagnosticar estas duas coisas primeiro, porque tem muito a ver com o avanço mandibular, tem muito a ver com o movimento de protrusão, tem muito a ver com o que vai ser aparelho de avanço mandibular. Então, a primeira condição é esta, olha só. O que acontece, doutores? O que vai acontecer? Vamos supor um movimento de protrusão simples. Quando o paciente, perdão, desculpe, peraí, desculpe. Um pouco. Agora sim. Vamos dar uma olhada
a la fisiología. Infelizmente, doctores, infelizmente tenemos que dar una oleada a fisiología. Infelizmente o felizmente, né? Porque muitas coisas dessas na faculdade nos ensinaram e muitas coisas também esquecemos. Então, vamos lembrar como é uma apertura, né? Uma apertura normal, já que tem que pedir a paciente que abra e feche a boca. Então, quando o paciente começa a abrir a boca, o côndilo está fazendo só um movimento de rotação, né? Nos primeiros 15 milímetros, mais ou menos. 15, 20 milímetros. O 12, também. Pode ser 12. Nos primeiros 12, 15 ou 12 ou 15 milímetros, o côndilo faz rotação e mais depois, quando o paciente está abrindo mais a boca, quando está abrindo mais a boca, o côndilo já não só rota, também se traslada, ok? Então, quando também se traslada, ter muito cuidado que o côndilo deveria ficar só aqui, aqui. Isto daqui, doutores, se chama ápice de eminência articular. Então, o côndilo, ou seja, quando se desplaça hacia frente, quando está fazendo o movimento de traslação, ele se coloca aqui. Deveria se colocar aqui. Mas esse côndilo, olha, está indo mais em frente, ou seja, já está passando o limite normal. Aí, doutores, isso se chama luxação condilar. Que agora vamos a chamar assim luxação condilar, porque tem uma subclassificação que é subluxação condilar. Praticamente é a mesma coisa, subluxação condilar ou luxação condilar. A coisa, luxação é quando está saindo de seu lugar. Mas ele subluxação, porque o próprio paciente, a vontade própria, pode voltar. Ou seja, doutores, para não criar confusões, vamos chamar que quando o côndilo sai de seu lugar, luxação condilar. Que é chamado também subluxação condilar, tá? Olha, vamos aqui em frente. Este é um paciente com uma subluxação condilar ou luxação condilar. Ou seja, o problema aqui é côndilo, hein? Vocês vão ver um padrão de abertura e um padrão de fechamento. Vocês agora vão reconhecer e vão saber diagnosticar de um jeito certo uma subluxação condilar. Tá? Olha só. Paciente, quando começa a fechar a boca, faz um desvio e um clique. Tá bom? Agora você vai perceber melhor. Está abrindo a boca. Final de apertura, olha só. Final de apertura, um desvio e um clique. Tá? Agora, paciente vai começar a fechar a boca. E aí vai acontecer de novo um desvio no começo de fechamento. Olha só. Desvio, começo de fechamento. Aí está, começo de fechamento, e agora dá para em frente em linha reta. Outra vez, o paciente abre, linha reta, final de apertura, final de abrir a boca, o paciente faz um desvio com clique, final de apertura, lembre-se. E agora, início de fechamento, outro desvio, com clique. Desvio, início de fechamento. E logo, vai ao final em linha reta. Tá? Desse jeito, doutores, vocês conseguem fazer um diagnóstico simples de lo que é uma luxação condilar. Mas, se você tem dúvida, mandam uma escanografia de ATM, bueno, pelo menos é que se chama escanografia, aí em Brasil tem um equivalente, que não me lembro o nome, mas é um raio-x a boca aberta e boca cerrada. Aqui está a boca fechada, tá? Côndilo em boca cerrada, boca fechada. E quando o paciente abre a boca, máximo, olha só, o côndilo passa por em frente. Deveria chegar aqui, é o normal, mas está passando em frente. Aí se chama subluxação, luxação condilar, quando está passando em frente. Tá? Lembre-se, aqui o problema é côndilo, não é disco. Isto acontece a final de fechamento, né? El primer desvio de clique y luego a final de apertura e a começo de fechamento. Tá? Então, desse jeito, você consegue fazer um diagnóstico bem rapidinho, bem fácil, do que é uma subluxação condilar. E lembre-se que quando vocês estão fazendo protrusão, é importante reconhecer, porque aqui você tem isto. Olha, côndilo está aqui, vocês colocam aparelho de avanço mandibular, e se o paciente já tem isto,
você vai tirar mais em frente ainda com o aparelho de avanço mandibular. E isso vai ser prejudicial para o paciente. Por isso é importante que vocês saibam isso. Mas não é só, doutores, não é só o côndilo que está saindo de seu lugar. Também, em outros casos, olha só, aqui vou apresentar algo primeiro normal, tem disco articular. Normal. Paciente que abre e fecha a boca, normal. Disco não sai de seu lugar. Mas depois, nesse caso, o disco, olha, sai e entra. Sai e entra. E cada vez que esse disco sai e entra é muito doloroso, muito doloroso. E esse clicking é ocasionado por uma luxação discal, ou seja, aquele disco que está luxado. Aqui a luxação não é discal, com o caso anterior que é a luxação condilar, aqui é a luxação discal. Então, aqui, doutores, isto vocês têm que aprender a reconhecer. E aqui, olha só, a mesma coisa. Disco sai quando fecha. Quando abre, entra. Quando fecha, sai. E assim, quando tem diferentes movimentos, principalmente quando está abrindo a boca, o disco entra. Tá vendo? Aí entrou, fecha a boca, disco sai. Abre a boca, disco entra. Fecha a boca, disco sai. Então, doutores, isso vocês têm que saber reconhecer. Mas, doutor, eu como vou reconhecer isso clinicamente? Olha só, aqui trouxe esta moça. Esta moça vai fazer tem um padrão de desvio diferente a paciente que mostrei de evasão condilar. Dá uma olhada, doutor. O desvio acontece quando começa a abrir a boca. Quando começa a abrir a boca, tá vendo? E depois vai em linha recta. Contrário ao caso anterior, que o desvio acontecia quando ao final de abrir a boca. E aqui, vai em linha recta. En caso anterior, fazia desvios no começo de fechamento. Aqui vai ser desvio final de fechamento, viu? Já fiz fechamento. Olha, doutores, importante. Os patrões de desvio são diferentes para uma luxação condilar, para uma luxação discal. Uma luxação discal, o desvio acontece começo de apertura, depois vai em linha recta, e logo, o paciente se fecha a boca, estou falando de luxação discal, vai em linha recta, e ao final de fechamento desvia, faz desvio com clique e com dor. Olha só. Começo de desvio, aí já desviou, começo de apertura. Tá? Aí já desviou, começo de apertura. Logo vai em frente, linha recta, não acontece nada. Não acontece desvio nenhum, não acontece clique nenhum. Cada vez que tem um desvio, tem um clique. Então, agora está fechando. E quando vai acabar de fechar, outro desvio. Aí está. E clique. Ela está señalando que tem um clique aí. Diagnóstico clínico, luxação discal. ¿Sí? Luxação discal. Agora, de novo, doutores, a moça vai abrir a boca e vai acontecer um desvio. Aí está desvio. Já aconteceu o desvio. E logo, vai em linha recta, não acontece nada. Agora vai fechar a boca, não acontece nada. E já quando vai acabar a fechar, outro desvio. E aí está começando o clique, ele indica que está começando o clique, e aí também acontece outro desvio. Tá? Bom, então, doutores, infelizmente, quando tem uma luxação discal, como aquela moça que acabei de mostrar, o único jeito que vocês precisam para ter segurança se é disco articular que está aí saindo desse lugar, é por meio de uma ressonância magnética, que é esta daqui. Se vocês querem confirmar se esse é o disco que está alterado, uma ressonância magnética vai mostrar para vocês quando o disco sai e entra. É uma luxação discal com redução, né? Com redução. Disco sai, entra. Sai, entra. Cada vez que sai e entra, acontece um desvio mandibular. Então, doutores, como fazer uma diferenciação? Eu trouxe aqui foto de duas moças para que vocês lembrem o padrão de desvio. Lembre-se que cada vez que acontece um desvio, acontece um clique. Né? Então, aqui tem quando uma luxação discal, no começo de apertura acontece o desvio. E logo vai em linha recta. O resto de apertura. Logo, quando o paciente vai começar a fechar a boca, não acontece nada. Em caso de uma luxação discal, vai direitinho, recto, linha recta. E quando já vai terminar a fechar a boca, acontece desvio com clique.
é uma luxação discal. Clinicamente, vocês poderiam reconhecer desse jeito. Se tem a suspeita, podem confirmar com ressonância magnética. Aqui, luxação condilar é ao contrário. O patrão de desvio acontece a final de apertura e a começo de fechamento. A final de apertura e a começo de fechamento. É assim. Aí, muito fácil, doutores. Tan solo peça a paciente, abra a boca, olha os desvios, olha os cliques, olha que tem dor. Geralmente, este aqui tem dor. Aqui não tem dor quase, ou dor é muito, muito pouco. Assim vocês conseguem fazer um diagnóstico diferencial. Mas estou falando destas dois, porque isso acontece quando o paciente está fazendo um avanço mandibular. Lembre-se desses vídeos que mostrei, que o músculo pterigoideo lateral está tirando em frente a quem? Está tirando em frente com a cabeça superior, está tirando a frente ao disco articular, e com a cabeça inferior está tirando para em frente a côndilo articular. Então, aqui de novo, doutores, para lembrar mais uma vez, e para que vocês já tenham bem reconhecido como este patrão de desvios em paciente, aqui tem a luxação discal e aqui tem a luxação condilar, tá? Então, essas duas coisas, se vocês vão a colocar aparelho de sono, são as mínimas coisas que você tem que aprender a reconhecer. Lembre-se, luxação discal, aqui começo de desvio e clique, e começo de começo de apertura e final de fechamento. E outro desvio acontece ao final de fechamento. Aqui, ao contrário, acontece o desvio a final de apertura e outro desvio é a início de fechamento. Mas vamos ver. Aqui a moça está fechando, e já quando termina de fechar, vai ser um desvio, olha só. Desvio com clique. Bom, vai começar a abrir desvio. Aí é desvio. Desvio, começo de apertura, e logo vai em linha recta até final de fechamento. Olha só, aqui é ao contrário. Aqui o desvio não vai acontecer a começo de abertura. Aqui o desvio vai acontecer a começo de, al final de abertura, e logo a início de fechamento. Vamos um pouco para em frente, para não demorar muito. Bom, aqui o paciente vai fechar a boca. Você vai olhar que esse desvio acontece a início de fechamento. Aí, já desviou? Inicio de fechamento. Luego va en línea recta. Ahora va a abrir la boca. O desvío va a acontecer a final de apertura. Ahí está. Final de apertura, ahí está. Final de apertura. Desvío con clic. Y luego otro desvío va a acontecer a comienzo de fechamento. Olha só. Está comenzando a fechar. Y vaya a desvío con clic. Pac, pac. Então, doutores, única coisa que vocês têm que pedir a seus pacientes é abrir e fechar a boca e olhar os desvios, olhar os cliques, se tem ou se não tem, tem dor, né? Olhar que geralmente os pacientes com luxação discal têm muita dor, e estes de subluxação discal não têm dor. Os dois são importantes para colocar aparelho de avanço mandibular, sim. Porque quando vocês fazem protrusão, tanto côndilo como disco articular, tanto disco articular como côndilo, é tirado hacia frente por músculo pterigoideo lateral. Então, se está tirando hacia frente, momento de protrusão, e já tem lesões preexistentes, já tem uma preexistência de subluxação discal e condilar, se vocês já têm um paciente assim e vão colocar um aparelho mandibular, tenham muito cuidado. Minha recomendação é que primeiro tratem isso, que este é mais fácil, este é um pouquinho mais complicado, mas este é mais fácil. Se tratam isso primeiro, se vocês têm uma formação em DTM, trata isso primeiro. E se não tem formação, manda especialista que trate isso primeiro e depois coloca aparelho de avanço mandibular. Mas será que só articulação mesma, seja de disco ou seja de côndilo, está comprometida? Vamos dar una oleada aquí. Para lembrar só que não só articulações, também é músculo
que va a sufrir muito. Está vendo? Então, lembre-se, doutores, lembre-se. Cabeça superior, sim, cabeça superior, desculpem. Ai, o que aconteceu? Lembre-se, doutores, tem aqui uma cabeça superior que vai a disco e tem uma cabeça inferior que vai a côndilo. Então, já estudamos o que acontece com uma lisação discal, já estudamos o que acontece com uma lisação condilar, agora vamos ver o que acontece com uma dor muscular de pterygoideo lateral. Mas antes de falar disso, doutores, mas antes de falar de revisar o músculo pterygoideo lateral, vamos dar uma olhada a un estudio básico de pterygoideo lateral. Dice que el pterygoideo lateral tiene dos cabezas, ¿no? Dos cabezas. Entonces, como tiene dos cabezas, tiene una cabeza superior que va de osos fenoides a disco articular. Y tiene una cabeza inferior también. Tiene una cabeza inferior que va de osos fenoides hasta pescozo de cóndilo. Entonces, doutores, si bien es cierto, son estructuras importantes, aquí, doutores, aquí lo más importante que tenemos que testar, aquí está hablando de inervación, mas o más importante que tenemos que testar este músculo, ¿cuál es? ¿Qué de interés para nosotros que vamos a colocar aparelho de avanço mandibular? Lembre-se que as funções das cabeças são diferentes. Olha só, doutores, o que quero dizer com isso? Que a cabeça superior, função da cabeça superior é sinergista com músculos elevadores, ou seja, a cabeça superior o que faz é fechar a mandíbula. Mientras tanto, que a cabeza inferior es responsable de, en primer lugar, abrir a boca, o open the jaw, abrir a mandíbula. Luego disso, también tiene otras funciones importantes, como movimiento si trabaja en una activación bilateral, o sea, si trabajan los dos músculos están aquí, los verdes, hacen a protrusión, y si trabajan uno y después otro, está haciendo lateralidad. Entonces, doutores, lo que tenemos que lembrar que a cabeza inferior de músculo pterygoideo lateral está haciendo movimiento de protrusión, y eso es importante porque para aparelho de avanço mandibular, está haciendo lateralidad también. Lembre-se que los aparelhos ahora tienen dispositivos ahora de avanço mandibular, tienen lateralidad incluida también, y este músculo también está haciendo movimiento de apertura, lembre-se. O sea, aquí tem 10 movimentos que está haciendo el músculo. ¿Por qué tú estás hablando tanto de este músculo, doutores? Porque este músculo es el que va a trabajar más. Vocês van a aumentar a dimensión vertical. Y cuando você aumenta a dimensión vertical, está abriendo a boca. Y ahí ya está trabajando el músculo pterygoideo lateral, a cabeza inferior. Vocês están haciendo movimiento de protrusión y lateralidad. Y eso también está haciendo aparelho de avanço mandibular, principalmente protrusión. Entonces, así como testamos cóndilo y disco en un momento, ahora vamos a testar a cabeza inferior de pterygoideo lateral. Doutores, tem que testar músculo pterygoideo lateral antes de hacer un avanço mandibular. Entonces, si las funciones, porque es muy difícil anatómicamente pegar esos músculos con los dedos, con las manos, es muy difícil pegar. Vamos a hacer una cosa que se llama manipulación funcional. ¿Cómo testar esa cabeza inferior de pterygoideo lateral? Si ese músculo está haciendo apertura, entonces, pesa para él que faça apertura. Faça apertura, coloca sus dedos, você aí. Tenta abrir mais um pouco a boca dele. Se tem dor, é o músculo a la cabeza inferior, do músculo pterygoideo lateral que está doendo. Pesa para ele protrusão e coloca uma pequena resistência com tua mão. Se tem dor, esse paciente, a músculo pterygoideo lateral, cabeza inferior, é que está sendo afetada. Mas será que só precisa você testar apertura e protrusão? Vamos lá com este pequeno vídeo. So if you can just separate your teeth slightly, a little bit more. Aquí vamos a estar haciendo movimiento de lateralidad. Olha com que detalle
a doutora está testando essa lateralidade. Ainda está medindo quanto média está medindo essa lateralidade. Eu aconselho você fazer a mesma coisa. Tem que ter uma lateralidade bem controlada, né? Os parâmetros normais de lateralidade são 7, 8 milímetros, mais ou menos, dependendo do grau de biotipo da pessoa. Peça a paciente também fazer um movimento de lateralidade para outro lado e mida também esse outro lado, né? Tem que medir igual lado direito e lado esquerdo. Não tem que ter clique, não tem que ter dor, né? Esse jeito você pode trabalhar, doutor, e não precisa ter muito conhecimento de difusões temporomandibulares. E também, além, peça, de passada, fazer um movimento de protrusão e mide essa protrusão. Não tem que ter clique, não tem que ter dor, e tem um rango de movimento também. E então, doutor Gustavo, com tudo isto, agora já estamos prontos para colocar nossos aparelhos intraorais? Eu pues ya estoy pronto, ya estoy ansioso, quiero colocarme por el intraoral. Ese paciente ya no tiene nada de dor, no tiene subluxação, no tiene subluxação discal, articular, no tem dor em músculo pterigoideo lateral, não tem nada, tá tudo bem, tá tudo jóia com esse paciente. Peraí, doutor, peraí, não vamos fazer um exame muito chato de disfunções temporomandibulares, mas sim o que tem a ver, as estruturas que tem a ver, tá? Mas já vimos, mais uma coisa, lembre-se, bruxismo, doutor. Não podemos deixar de falar de difusões temporomandibulares se não podemos falar de bruxismo. Testa se esse paciente, ou pesquisa, olha, procura, não sei como se fala em português, desculpem, mas olha se esse paciente tem atrições dentárias, olha se esse paciente tem afracções, que parece aqui, pérdida de dente, que parece uma colher, não sei se se diz assim, cuchara, falamos em espanhol, né? Olha se esse paciente tem isso. Olha se tem esse paciente essa língua agrietada, né? Que é típica de um bruxômano, né? Típica de um bruxômano esta língua. Então, os pacientes que olham de bruxismo há 20 anos, olham esta língua. Às vezes só peço, saca a língua, já sei que tem bruxismo. Não, estou brincando, né? Tem que olhar muitas coisas mais, mas é um signo típico a língua assim. Olha se tem a linha alba marcada. Reconheçam esse paciente com bruxismo clinicamente, antes de fazer qualquer coisa. Não só se vai colocar aparelho de avanço mandibular, até se você quer colocar uma coroa aí, essa coroa, se o paciente bruxa, vai quebrar. Toma as precauções, né? Não só para aparelho de avanço mandibular, mas para aparelho de avanço mandibular que você vai colocar, também é muito importante testar isso, se o paciente tem bruxismo. E será, doutor, que mesmo o paciente que tem bruxismo é importante que eu saiba que ele tem bruxismo? Será que tem algum relacionamento para colocar no aparelho avanço mandibular? Ou seja, habrá um relacionamento entre bruxismo e apneia de sono? Andressa Breitmaker e pesquisadores dizem que sim. Ela fez um estudo, né, bem bacana de bruxismo e apneia de sono, cujos resultados estou colocando aqui, olha só. Tem apneia leve, apneia moderada e apneia grave, né? E aqui de vermelhinho está de aqueles pacientes que apresentaram bruxismo. Olha aqui. Então, qual é a conclusão? Eu vou mostrar rapidinho a conclusão e depois podemos discutir muito tempo, mas vou mostrar algo importante agora, que esse bruxismo que ela tem, grande, tem mais relacionamento com a apneia grave. Importante, doutor, que vocês saibam isso, porque se vocês vão colocar, ou vamos a colocar um aparelho de avanço mandibular em um paciente com bruxismo, será que temos que saber se tem alguma relação com bruxismo com apneia? Então, olha só, a evidência clínica diz que sim. Este outro trabalho feito por Frank Lubitzu, eu adoro este pesquisador, é holandês, e este estudo foi, se não me engano, feito na Amsterdam, na Holanda, Instituto Amsterdam de Holanda. Mas o que ele achou? Esta é a electromiografia de músculo macetero, né? E tem picos mais altos, olha aqui não sei, violeta, se fala aqui em Peru, esto de morado, se fala em Peru, não sei qual cor se fala aqui, mas estes são episódios apneicos. E aqui acontece que tem maior atividade eletromiográfica de macetero antes, durante e depois de episódios de apneia. Tá? Então, esse artigo está dizendo, né, que o paciente não só apresentou uma maior atividade eletromiográfica, também o paciente
sozinho fez avanço da mandíbula, né? E se fala que este tipo de bruxismo é um normobruxismo, é um bruxismo bonzinho, que está ajudando, que está facilitando, que está sendo como um mecanismo de defesa. Já se fala isso agora, de normobruxismo, tá? Então, são coisas, são considerações que eu estou trazendo para vocês, para que se enterem mais um pouco, que tem que fazer um bom relacionamento entre a apneia de sono, e com isso estou falando do aparelho de avanço mandibular, e as considerações de bruxismo e disfunções temporomandibulares que acontecem. Bom, aí vou mostrar bem rapidinho um exame de polissonografia que me chegou a mim. Eu fui tratar este paciente que foi referido a mim porque tinha uma apneia intermédia. Então, aqui alguns dados deste paciente. Ainda bem que tem una media de desaturación 91%, más en baixo ya hubiese sido peligroso, mas su índice de desaturación no es ruim, mas no es muy bom, né? Mas ¿qué acontece con ese paciente? Aquí tengo los dados respiratorios de esa polisonografía y dieron que ese paciente tiene un IH de 17.6, o sea, apneia moderada. Mas o que acontece com esse paciente? Depois que foi diagnosticado de apneia moderada pelas polisonografia, que é o estándar de ouro aqui para fazer diagnóstico de apneia, outro dado que trouxe a polisonografia foi que tinha um bruxismo, ou seja, evidência clínica, está confirmando o que diz a evidência científica, que quando tem uma apneia de sono, também tem um bruxismo. E além, esse bruxismo não só é de sono, também, digo que também tinha bruxismo de vigília. Então, doutores, será que todos os pacientes que têm apneia, todos eles têm bruxismo? Ou todos os que têm bruxismo têm apneia? Eu digo que não, porque eu recebi muitos pacientes com apneia que não tinham bruxismo, ou pelo menos não fizeram uma avaliação deles. Mas não dá para dizer se sim ou se não. Então, se esse paciente que acabamos de ler tem bruxismo e apneia, o que devo fazer? Tratar primeiro o bruxismo ou tratar primeiro a apneia? Uma boa pergunta. Mas isso depende de paciente, doutores. Em este caso, este paciente é um paciente assintomático. Por que assintomático? Bom, não queria mostrar isto. A maioria de seus episódios dele aconteceram se podem você ver acá, o bruxismo, não consigo aqui. A maioria das ocorrências aconteceram em sonho não REM. Então, vocês e eu sabemos que os pacientes, quando bruxam em sono não REM, são pacientes assintomáticos, é decir, que acordam felizes da vida, não têm dor nenhuma, estão tranquilos, estão felizes porque eles fizeram bruxismo em fase de sono não REM. Mas não acontece a mesma coisa em pacientes que bruxam em período de sonho REM. Os pacientes que bruxam em REM se acordam com muita dor, muito contrariados, de mal jeito. Então, neste caso, este paciente não era sintomático, não tinha dor nenhuma, mas sim tinha uma apneia grave. Então, a resposta vem sozinha. Se está tranquilo esse paciente, se não tem problema, se só se enterou que tinha bruxismo pela polissonografia, então a apneia, neste caso, é mais importante, porque aqui, sim, doutor, estamos falando de comorbidades como hipertensão arterial, ACV e todas essas coisas que vocês sabem melhor que eu. Então, não tem dúvida, vamos tratar a apneia primeiro. Então, eu fiz nesse paciente este aparelho de avanço mandibular, tá? É um modelo somnodente, é um modelo peruano, então aqui em Peru já estamos fazendo isto. Então, não tão evoluídos como vocês, mas estamos já indo por aí. Então, aqui, eu esqueci de dizer, eu gosto muito de trabalhar meus aparelhos, seja qual fosse, seja de prótese, principalmente, fixa, removível, totales, implantes soportadas, sei lá, e qualquer aparelho eu coloco, eu tenho uma mania, eu tenho esse vício, né, de colocar tudo em articulador semi-ajustável. Eu não sei se muitos de vocês colocam em articulador semi-ajustável, mas eu tenho a costume, eu sou reabilitador quase há 25 anos,
Então, tenho costume. Então, eu queria fazer minhas próprias pesquisas, não? Eu queria saber quanto a dimensão vertical está aumentando. Lembre-se, doutores, que aumento a dimensão vertical, saber a dimensão vertical é muito importante. Minha curiosidade, minha preocupação era saber se esse músculo anterior lateral ia sofrer muito, especialmente a cabeça inferior, com esse aumento da dimensão vertical. E olha só, eu fiz uma medição, quase 6 milímetros. Doutor Fanani, está dando para ouvir bem? Sim, doutor Gustavo, está perfeito. Pode continuar. Tá. Obrigado. Então, decía que aquí tenemos un aumento de dimensión vertical, ¿tá? Que yo estaba preocupado principalmente por músculo, por la cabeza inferior de tejido lateral, que él está haciendo apertura. Yo hice una medición, esto se llama compás de Willis, sirve para medir a dimensión vertical, un audio que ustedes conocen, o tengo un aparelho similar aquí. Yo medí a dimensión vertical sin aparelho de paciente, y una línea, una marquinha aquí. Y así, para medir a dimensión vertical. Luego coloqué aparelho, ¿sí? De novo a dimensão vertical com aquele aparelho para medir quanto aumentou. E aí tem as duas linhas. E o que eu queria saber, quanto era este aumento de dimensão vertical? Nossa, este cara peruano, que maluco, quer medir a dimensão vertical? Quem perde tempo fazendo essas coisas? E aí, doutor, eu sou assim. Tenho essa mania de querer saber tudo. Então, eu medi isto. E olha só, a mesma medida que fez com pino de articulador, a mesma medida que eu fiz com este pino, os mesmos milímetros que aumentaram aqui, foram os mesmos milímetros que aumentaram aqui. Então, por um lado, eu sei que meu articulador Hanau, que eu usei para este paciente, é um articulador confiável, número 1. Número 2, que quase poucos milímetros, quase 6 milímetros, não é um aumento de dimensão vertical tão importante como para causar uma dor em músculo pterygoideo lateral, especialmente na cabeça inferior. Mas eu achava que isso era o único importante, até que me peguei com este artigo. Este artigo diz, está estudando a posição de diferentes níveis de dimensão vertical com aparelho de avanço mandibular. E o que achei em este artigo? Não falava nada de pterygoideo lateral, mas falava de outra coisa bem importante. Ele dizia que por cada milímetro de incremento na dimensão vertical, tem um retraso de avanço mandibular de 0,3 milímetros. Ou seja, doutores, o que acontece? Que por cada milímetro que vocês estão aumentando de dimensão vertical em seus aparelhos, estão reduzindo o avanço mandibular. E minha interpretação disso, porque tudo o que eu estou falando com evidência científica tem também um sustento pessoal, eu penso que esse atraso poderia ser porque o mesmo músculo que está fazendo avanço e esse mesmo músculo que está aumentando a dimensão vertical, estou falando da cabeça inferior, de pterygoideo lateral, será que esse músculo já não está tão cansado que além de aumentar a dimensão vertical, esse mesmo músculo já está cansado a hora de ser avanço mandibular? Não sei. Essa é a minha dedução. Por isso é que isto tem sentido, né? Tem sentido. Se você continua aumentando a dimensão vertical, vai continuar atrasando seu avanço mandibular. Bom, já para finalizar, só fiquei muito respeitoso do horário que me deu o Dr. Fagnani, cumprir com o tempo estabelecido. Tentei falar muitas coisas importantes, todas elas. Depois vamos a discutir elas com as perguntas. Só quero agradecer ao povo de Brasil. Fico muito agradecido. Tenho muitos bons amigos aí. As melhores experiências da minha vida ficaram em Brasil. De estudos, de amizades, de tudo. Tá? Aqui eu quero mostrar o Hospital das Clínicas, um lugar muito bom para estudar dor orofacial e DTM. E especialmente com este brasileño maravilloso que es José Tadeu Tesseroli de Siqueira. Eu chamo ele de Tadeu, só para não falar todo esse nome. Mas com ele, quando falamos, eu estive aí pouco antes da pandemia, e bom, um cara bem modesto, bem humilde, e tem uma bagagem de conhecimento. Você fala com ele de difusor temporomandibular 5 minutos, e parece que você aprendeu 2 dias de difusores temporomandibulares. Eu aconselho
vocês vão dar uma volta por aí por Hospital das Clínicas, e também já estão dando aí, entendo que tem Instituto de Sono aí também. Bom, doutor, é tudo. Obrigado pelo convite. E, bom, espero que, se vocês têm dúvidas, doutores, poder absorver todas elas, e espero que vocês tenham desfrutado desta aula, que tentei falar o mais básico possível. É um tema polêmico, é um tema que dá para muitas dúvidas, então estou aqui para aclarar. Mas meu objetivo hoje era que todos vocês que estão usando o aparelho avanço mandibular saibam fazer 3 diagnósticos, pelo menos: subluxação condilar, luxação discal sem redução e mialgia ou dor muscular de músculo pterygoideo lateral. Pronto. Muito obrigado. Muito bem, doutor Gustavo. Nós que agradecemos demais a sua apresentação. Realmente o senhor foi bem objetivo e dentro daquela proposta realmente de trazer para o clínico, né, para os colegas clínicos que atuam dentro da área do sono, realmente ter condições de fazer um diagnóstico, ainda que básico, né, das condições da articulação temporomandibular do paciente. Bom, meus amigos, eu estou vendo aqui que no chat nós não tivemos nenhum questionamento. Eu estou liberando as câmeras e os microfones de todos os participantes. Nós estamos aqui à disposição de todos os colegas para responder as perguntas, né, doutor Gustavo? Claro que sim. E aqueles que não saibam muito português e querem perguntar em espanhol, tudo bem. Se o senhor o permite, doutor Fanani. Claro, sem dúvida. O senhor traduz para a gente. Olha, temos uma pergunta aqui da doutora Bruna Kotak, minha colega aqui de Araçatuba. Ótimo. Professor, sobre bruxismo e apneia, quando você decide tratar o bruxismo antes da SALS, como é este tratamento? Com placas? Peraí. Ou seja, é a mesma situação de caso clínico que apresentei. Você tem um paciente com apneia e, no mesmo tempo, tem um paciente com bruxismo. Faça uma medição. Qual é mais grave nesse momento? Ou qual paciente você precisa ser tratado primeiro? De bruxismo ou de apneia? Primeiro. Que é mais importante? Agora, se, por exemplo, o paciente não tem apneia, tem um distúrbio respiratório como um RERA, um ronquido primário, e tem um paciente bruxismo com sintomatologia, um paciente que bruxa em sono REM, né? Ou aconselho tratar sono REM. Não sei se essa por aí a pergunta, doutora, desculpe. Ela pergunta, doutor Gustavo, como seria o tratamento para quando o senhor, no paciente que o senhor opta em fazer o tratamento do bruxismo inicialmente, como que o senhor trataria? Como seria a abordagem terapêutica desse paciente? Tá. Se um paciente... Bom, falando sobre bruxismo, doutor Fanani, um paciente com bruxismo pode apresentar sintomatologia articular ou muscular, partindo por aí. Se o paciente tem sintomatologia muscular, tem que fazer aparelhos ou tratamentos para resolver o problema muscular. Se o paciente tem dores articulares, tem que fazer tratamentos, aparelhos para resolver dores articulares. Se um paciente é assintomático, como o cara que mostrei agora, só precisa fazer uma placa estabilizadora e pronto. Ou seja, depende de sintomas do paciente. O sea, un paciente con bruxismo no tiene un jeito universal de tratar. Tenemos que estudiar ese paciente. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Un problema articular o muscular? Y ahí vamos viendo. Si articular, atacamos con tratamientos para articulación. Si tiene dor muscular, atacamos con terapias para dor muscular. O sea, no tiene una receta única para tratar un paciente con bruxismo. Depende de la sintomatología de él. O diagnóstico dele. Não existe uma receita de bolo, né, doutor Gustavo? Não tem receita. O diagnóstico é bem individualizado, né? Que fácil seria uma terapia para todos os pacientes com bruxismo, seria ideal. A coisa mais linda do mundo. Infelizmente, não é assim. Doutor Gustavo, assim, a gente tem acompanhado também o trabalho do professor Lavin, né, já de alguns anos atrás,
ele tem correlacionado muito, por exemplo, o episódio do bruxismo como um evento praticamente posterior ao evento da apneia do sono. E nesses casos, por exemplo, quando esse diagnóstico ele é feito, no caso do uso das placas, né, interoclusais para o tratamento do bruxismo, principalmente as placas lisas, né, elas teriam um componente aí de repente, você perder um referencial postural da mandíbula, podendo até induzir uma pequena um retroposicionamento mandibular, o que até agravaria os episódios da apneia do sono, né? Como que o senhor poderia comentar essa questão? Adorei essa pergunta, doutor Fanani, adorei. Olha só, há pouco tempo, mês de junho, eu fiz a residência em Universidade de Kentucky com o Dr. Oques, tá? Então, eu estava assistindo aí, e eles falaram de placas miorrelaxantes também, para bruxismo. Eu me lembrei desse trabalho de Lavigne, Dr. Lavigne. Eu perguntei a la Fera em disfunção temporomandibular se para pacientes com apneia de sono poderiam ser usadas placas de avanço mandibular. Perdão, placas de miorrelaxantes, de bruxismo. Pero eu estava pensando no que você estava pensando, em que poderia agravar essa apneia. E sabe o que ele me disse? Ele me disse, eu escutei um trabalho feito em Canadá. Ele não falou o nome. Eu escutei um trabalho feito em Canadá que falam disso. Eu continuei perguntando, mas o senhor me disse se é assim mesmo ou não. Eu vou te responder assim. Faltam evidências científicas, ou seja, faltam mais trabalhos de estudo para afirmar que isso seja assim. Isso falou a Fera, hein? Isso falou a Fera de disfunção temporomandibular. Eu, que poderia dizer ao respeito do Dr. Fanani? Que poderia sim, mas tem que ter outras considerações. Por exemplo, se esse paciente tem amígdalas hipertrofiadas, se esse paciente tem adenoides, se esse paciente tem outros assuntos locais além da apneia, acho que sim podia gravar, com certeza. Mas esse assunto também estava falando com o doutor, ontem com o doutor Tadeu, disso mesmo, porque eu também tinha muita curiosidade, assim como você, disso. Ele me disse que em outros casos, a placa miorrelaxante ainda melhorou a apneia. Pode acreditar? Ou seja, a conclusão disso é que ainda faltam estudos, essa é a verdade. Ainda faltam estudos concluídos. Aqui estamos em uma nebulosa, infelizmente. Mas os pacientes estão aí, temos que tratar deles. E temos que fazer um ensaio-erro, às vezes, em estes casos, para ver que dá certo. Minha experiência, meu conselho é se o paciente não tem um grande problema de cornetes, um grande problema de adenoides, não tem amígdalas hipertrofiadas, eu quero que não tenha problema nenhum em usar uma placa de avanço, uma placa miorrelaxante. Agora, tem mais uma coisa, Dr. Fanani. Muitos estão acostumados a fazer as placas miorrelaxantes em relação cêntrica. Pessoalmente, já falei com muitas feras de disfunção e não precisam as placas ser feitas em relação cêntrica, necessariamente. Lembre-se que em relação cêntrica você leva a mandíbula mais a posterior. Então, façam a máxima. Não vai acontecer nada. Faça em máxima intercupidação, em habitual, não sei como falam aí, quando é fechamento normal. Então, mas, que eu sei das placas miorrelaxantes, Dr. Fanani? Qual é a mágia? Onde está a bruxeria da placa miorrelaxante para assumir a dor? O que faz uma placa miorrelaxante? Aumenta a dimensão vertical das oclusões e por aí relação cêntrica. Eu trabalhei muito tempo na Força Aérea. E aí os diagnósticos têm que ser feitos rápido. Então, eu mentiria a você, Dr. Fanani, se todos eles os pacientes foram tratados em relação cêntrica. Eu que fazia? Eu fazia uma cêntrica tentativa só, mas que eu fazia muito, um aumento da dimensão vertical. E com esse aumento de dimensão vertical, a dor sumia.
E esse aumento de imersão vertical, eu começava em máxima, não em relação cêntrica, em máxima. E dessa grossura, eu fazia as placas oclusais, miorrelaxantes, e a dor sumia. Se você me pergunta que é o mais importante de uma placa miorrelaxante, tanto faz em relação cêntrica ou não, pode ser habitual, mas sim, com uma boa dimensão cêntrica, com uma boa dimensão vertical. Isso faz sumir a dor. Isso eu olhei, pelo menos. Sim. Ainda em relação às placas, né, quando nós tivemos o nosso simpósio no mês passado, aliás, praticamente há um mês atrás, né, nós tivemos a participação da doutora Cibele Dalfabro, né, e no período das perguntas, né, na discussão, ela relatou o seguinte, né, que realmente, quando o paciente tem a apneia do sono junto com o bruxismo, que as placas interoclusais sendo feitas na arcada inferior da mandíbula, realmente elas não teriam essa interferência negativa. Sinceramente, claro, eu particularmente não sei explicar o mecanismo, né? E aí seria contraindicado se fazer na arcada superior, né? Ou pelo menos, na verdade, ela também deixou meio assim, ela não deu uma explicação, vamos dizer assim, fisiológica, né, do porquê que isso ocorreria, mas que realmente, quando era feito na arcada inferior, ela interferiria menos, né, nos eventos respiratórios obstrutivos do sono. Mas realmente eu acho que é um campo que ainda merece bastante pesquisa, bastante estudo, né? Realmente é bem legal. Claro. Doutor Gustavo, tem mais uma pergunta aqui. A doutora Camila, ela pergunta o seguinte: se o senhor acha que quando falamos de bruxismo protetivo com a apneia noturna, se isso não poderia dar a sensação ao paciente de que deve continuar a fazer e não tratar? Como um pouco mais devagar, por favor. Tá. A pergunta, tipo assim, se quando nós falamos para o paciente, né, que ele tem o bruxismo noturno, e esse bruxismo ele é protetivo, se isso não poderia induzir o paciente a não tratar, não buscar um tratamento e continuar com o problema, por achar que é protetivo, que o bruxismo dele é de proteção. Claro, é muito perigoso esse. Isso, doutor Fanani, e isso também, olha, eu não gosto, eu não sou ninguém, mas eu não gosto. Que bruxismo protetivo, que bruxismo patológico, que... Eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que o bruxismo é uma doença. É uma doença. Ou seja, pessoalmente, é como se faláramos um Covid protetivo e um Covid patológico. Talvez em determinados momentos, em alguns momentos, esse bruxismo poderia ajudar a paciente. Por exemplo, em caso de apneia, por exemplo, em caso de um refluxo gástrico, concordo. Mas o que você está falando, o que a doutora Camila está perguntando é muito importante. Não será que com esse, que se nós falamos a esse paciente que tenho por aí um bruxismo protetivo, então esse paciente vai dizer, ok, então fico com este bruxismo, porque como é bonzinho, que fique aí. Mas isso não é, acho que isso não é uma conduta profissional. Temos que tratar esse bruxismo, porque ninguém sabe, por último, se é assim mesmo, doutor. Eu, pelo menos, eu não tenho a certeza total que um bruxismo seja como mecanismo de defesa de uma apneia. Tem estudos que falam isso, não vou negar. Tem estudos que afirmam isso, não vou negar. Mas, se me perguntam, eu nunca olhei isso, na verdade, sendo honesto. Eu nunca olhei isso. E mais uma coisa, doutor. Vou dizer isso que talvez... Bom, eu pelo menos acho legal. Eu tinha um professor aí na universidade, que falava assim, ó, o livro pode dizer uma coisa, o professor pode dizer uma coisa, o livro também é artigo científico, mas o que você olha, o que nós olhamos em nossos pacientes, isso marca a diferença de um verdadeiro profissional. E com isto, não quero ser... não quero ser, para ninguém, ser chato, mas, ao final de contas, que é o que fazemos? Que eu faço minha vida toda? O que fazemos todo? Colocar ou fazer só aquelas coisas que sabemos que vão dar certas. Mas aquilo que não sabemos, só estamos fazendo experiência.
mas paciente merece experiência. Paciente não é covalo. Temos que, o melhor possível, fazer um trabalho. Essa é a minha posição. E outra coisa, final, antes de fazer uma coisa, eu digo, aquilo que eu estou fazendo para esse paciente, eu gostaria que faça para mim? Isso aí. Extremamente importante. Esse bom senso é fundamental na nossa vida profissional, em qualquer especialidade, né? Isso. Eu acredito que a experiência e a observação clínica sempre é fundamental, né? Claro. Eu também claro. penso, né, uma modesta opinião também, que essa questão do bruxismo ser protetivo, se ele é protetivo, ele está protegendo o quê? Um evento patológico de um distúrbio respiratório do sono. Então, a existência dele já não é normal, né? Isso estaria associando ele a um evento respiratório obstrutivo. Então, é lógico que jamais podemos olhar isso como uma coisa positiva. Na verdade, ele está nos mostrando, é um sinal clínico que o paciente tem talvez um outro problema mais sério do que o bruxismo, mas precisa ser feita abordagem terapêutica, sem dúvida nenhuma. Bom, querido, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Olha, está em espanhol, eu vou tentar ler em espanhol, tá ok? Dr. Herbert Torres. Ou se quiser colocar áudio. La paratologia para ronquidos e apneia del sueño também reemplaza la placa miorrelajante? No, voy a responder en español para ese doctor. Mire, doctor, no sé quién está preguntando si la placa de ronquidos puede reemplazar una placa miorrelajante. Creo que no. Creo yo que cada aparato es para cada cosa. Usted tiene un aparato para que necesita tratar apnea. Use el aparato para apnea para el paciente. Si usted tiene un problema de DTM para ese paciente, use aparato DTM. Es mi forma de ver. No puede usted usar un aparato de apnea para resolver un problema de DTM y viceversa. No puede usar un aparato de DTM para resolver un aparato de apnea. Algunas veces podría resultar, pero no es el protocolo. El protocolo manda que cada cosa con su cosa, cada problema con su problema. Podría sí, si tiene dos problemas por ahí. Hay unos aparatos en apnea que a la vez parece que resuelven problemas de apnea también. Sin embargo, yo pienso que cada problema, cada disfunción, si usted tiene una disfunción temporomandibular, trate con aparatos para la disfunción temporomandibular. Y si tiene un problema de apnea, trata ello con aparatos para apnea. No sé si dio para entender a los colegas brasileiros el español. Más o menos. Bueno, ese colega de onde é que é? Uruguai, argentino, mexicano. Poderia se manifestar aqui, Dr. Herbert. Dr. Herbert Torres. Ah, peruano. Conheço ele. Herbert. Bom, vamos para mais comentários. Sí, doctor, qué gusto saludarlo. Hola, Herbert. ¿Escuchaste la respuesta? Sí, doctor, le escuché. Muy buena su respuesta. Una cosa es para cada cosa. Claro, efectivamente. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Gracias, doctor. Tenía esa duda, pero ahora ya lo sé. Gracias por la respuesta, doctor. De nada, mi estimado Herbert. Nós temos um comentário aqui da colega Márcia Magashi também, que ela concorda com a posição da placa na arcada inferior para pacientes com ronco e apneia e que precisam, num primeiro momento, resolver a queixa dolorosa, para depois da remissão entrar na segunda fase do tratamento com o aparelho intraoral. Claro. Praticamente concordando com isso, né? Sí. Mas una cosa, doctor Fanani. Disculpe, una cosa pequeña que yo quería ayudar con este asunto de las placas superior e inferior. ¿Cuál es el criterio, según nosotros que hacemos difusor temporomandibular para colocar una placa miorrelajante superior e inferior? ¿Cuál es el criterio? Vos les dizer ese criterio para que vocês fiquem enterados. Eu como decido, independientemente que o paciente tenha apneia ou não, independentemente. Vamos supor, paciente sem apneia, pronto, sem apneia, ok? Então, vou colocar uma placa miorrelajante superior ou inferior. Não sei onde vou colocar ela, mas minha predileção é colocar a placa onde o paciente tiver menos dentes. Ou seja,
Se um paciente é PPR superior e PPR inferior, vamos supor, porque não todos os pacientes têm os dentes completos, né? Tem, às vezes, pacientes que não têm dentes superiores, não têm dentes inferiores. Então, qual é a política? A política é colocar uma placa miorrelajante em um maxilar onde tiver menos dentes. Agora, e aí tem uma controvérsia. Se vão colocar para problema de apneia uma placa inferior, que é melhor, parece que é melhor, então, olha só, se tem uma PPR arriba, onde arriba faltem mais dentes, porque o objetivo da placa miorrelajante é melhorar a oclusão também. E vocês melhoram a oclusão colocando a placa onde tiver menos dentes. Não sei se deu para entender este sotaque peruano. Sim, perfeito, perfeito. Aí temos aí uma coisa que também tem que ser olhada antes de colocar se é superior ou inferior. Mas, indo por la coisa mais urgente, se o paciente tem uma apneia grave e tem que ser tratado com CPAP e tem que fazer titulações com CPAP e além com a placa, coloque inferior. Pronto, não tem dúvida. Ok, doutor. Bom, aqui aparentemente nós tivemos aqui mais alguns comentários, apenas concordando ali com o uso da placa inferior da nossa colega Socorro, agradecimentos, elogios, enfim. Bom, se mais alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone, fique à vontade. Sim. Eu gostaria, doutores, então de parabenizar pela aula, excelente. Muito obrigado. Já tinha sido agraciada pela aula piloto, mas enfim, muito boa, parabéns. Valeu. Muito obrigado. Joia. Doutora Juliana, eu também quero agradecer publicamente a ela, porque ela sempre me ajudou em minhas palestras anteriores, especialmente com grupos brasileiros, que ela me ajudou muito, e também estava me ajudando em outras aulas. E eu tenho dois brasileiros maravilhosos para agradecer além de vocês, a doutora Tadeu Siqueira e a doutora Juliana Sanecini. Todos são maravilhosos, viu? Mas sempre tem alguém com quem está trabalhando mais. Tá certo. Olha, mais uma pergunta aqui da nossa colega Eliane Freire. Ela gostaria de saber se placa de acetato para proteger facetas pode prejudicar a ATM. Claro, sin duda nenhuma. Placas de acetato feitas só de acetato não dá certo. Isso já eu falei com colegas peruanos, colegas de Estados Unidos, com colegas de Brasil. Não sei quem, e não quero saber quem alguma vez disse, usa placa de acetato para problemas de DTM. É um acto criminoso. Con perdón de alguien que está usando, disculpen, no quiero incomodar a ninguém, mas una placa de acetato es una cosa que si quieren, podrían usar de acetato, más adicionando capas de acrílico rápido, o sea, haciendo una estructura más fuerte, ¿viu? Mas uma placa de acetato, sei lá, você vai dar uma criança e pode quebrar ela e adeus, né? Não, na verdade, não protege nada, é minha opinião. Quer fazer uma placa para proteger os dentes? Faça uma placa de acrílico de curado lento. É a melhor opção. E se esse paciente é bruxista, com maior razão, não dá certo a placa de acetato. Minha opinião. Desculpem aqueles que usam. Eu adoro os brasileiros e não quero incomodar a ninguém, viu? Imagina. O senhor tem experiência com essas placas mistas, doutor Gustavo, que são de poliuretano e polietileno, que ela é dura por fora e uma certa maciez. Sim, eu escutei delas, viu? Essas sim acho legais, por exemplo. Essas sim acho legais. Sendo dura por fora e com uma boa dimensão vertical e por dentro sendo confortável. Magnífico. Nunca usei, sendo honesto. Mas eu escutei delas. Mas se essa versão é assim, concordo, 100%. Perfeito. Bom, queridos, vamos fazer uma foto, então, de participação legal da nossa despedida de 2021. Vamos abrir as câmeras, então, todo mundo aí.
fazer uma foto bacana junto com o nosso querido Dr. Gustavo Velarde. Aí, que Nossa, brindou todo com essa brasileiro. excelente São aula aí. brasileiros bem bonitos, todos, hein? Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado, Fagnani. Grande parceiro, Muito. Luiz. Doutor Carvalho, que bom, que Bem. honra. Você aqui comigo, que honra, viu? É honra Especialista em minha. odontologia de esporte. Nossa, Isso. Obrigado Grande pela parceiro, palestra. Luiz. Estará em Araçatuba, logo, logo. Vamos lá, ok. gente. Aquele sorriso bacana. Isso. Depois, quem fizer foto e marcar e fizer algum post na internet, marca o Núcleo do Sono para a gente poder estar compartilhando também. Tá bom? Sim. Queridos, olha, eu queria agradecer imensamente ao Dr. Gustavo pela sua disponibilidade, pela sua gratuitamente estar aqui com a gente, compartilhando toda a sua experiência, o seu conhecimento, que eu tenho certeza que contribuiu bastante para vários colegas, né? E realmente é um assunto, como ele mesmo disse, né? Polêmico, porque nós temos várias visões, né, de autores diferentes, tal. Mas para nós que estamos atuando na odontologia do sono, é extremamente importante fazer esse diagnóstico inicial das condições, né, articulares do nosso paciente, porque a gente corre o risco de ter o insucesso do uso do aparelho intraoral se a gente não prestar atenção nesse detalhe. Aí depois a gente vai ficar se lamentando, poxa, meu paciente abandonou o tratamento, não conseguiu usar o aparelho intraoral, mas talvez por uma pequena falta de atenção que nós tivemos, de não observar se ele tinha condições, se ele tinha saúde articular para poder utilizar aquele aparelho. É extremamente importante, como ele bem disse, né? Se caso nós não nos sentirmos seguros ou capacitados para tratar uma DTM identificada, vamos encaminhar para um colega que saiba um pouquinho mais que a gente nessa área, e assim nós vamos poder proporcionar uma terapêutica mais profissional, para o paciente, de mais maior profissional. sucesso. Oi? Mais profissional. E mais uma coisa, doutor Fagnani, mais uma coisa. Eu aconselho a todos, façam um pequeno exame. Se vocês gostam de sono, tudo bem. Eu também gosto de sono. Mas, façam a seus pacientes, um conselho para vocês muito bom, uma avaliação de DTM. Como agora, subluxação congelar, subluxação discal, o paciente se vai sentir mais protegido por vocês. Além disso, doutores, se vocês podem desenvolver já um protocolo especial de um diagnóstico de DTM, cobrem a consulta. Por que não? Você vai comprar dupla consulta, fazendo uma consulta de sono e fazendo uma consulta de DTM. Vocês se vão a diferenciar de outros colegas que só fazem consultas de sono. Se outro colega de consulta de sono cobram, sei lá, R$300, você cobra 500. Por que não? Vocês têm direito, se está fazendo um doble trabalho. E quando passe, pelo menos eu estou fazendo isso, né? Eu já faço consultas de ATM a tempo, e aqui em Peru as consultas mais caras são aquelas de DTM. Aqui as consultas de DTM custam quase R$350, quase R$400. Só de DTM. Agora estou fazendo sono. Então, o paciente diz, doutor, eu nunca fui atendido desse jeito na minha vida. Então, não sei. E aí você tem direito a cobrar. Além do que está falando o Dr. Fagnani, de um melhor jeito, mais profissional, vocês conseguem misturar as duas especialidades maravilhosas que é DTM e sono. Nossa, eu estou fazendo isso, só isso há pouco. DTM e sono. E eu adoro quando tenho um paciente assim. E não há nada mais lindo, queridos colegas brasileiros e peruanos que estão por aí, que vocês adorem o que vocês fazem os dias todos da sua vida. Porque trabalho já não é trabalho. Para mim, meu trabalho é um hobby. É um hobby. Não acordo pela manhã, nossa, tenho que ir a trabalhar. Que alegria, vou trabalhar, não é tão lindo trabalhar em algo que vocês gostam, de além de cobrar. Ótimo. Tudo que é feito com amor, a gente não nos custa trabalho, né? É um prazer muito grande, né? Claro, desfrutar o trabalho. Viver para trabalhar, não trabalhar para viver, como dizem os alemãos. É verdade.
Queridos, muito obrigado a todos pela presença, sempre uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com os amigos tão queridos de longa data, os novos também, sejam sempre muito bem-vindos. Quero aqui já de antemão desejar um grande final de ano a todos, com muita saúde, com as suas famílias, todo mundo com muita paz, se cuidando, e se Deus quiser, 2022, nós vamos ter um ano bem mais legal, bem mais tranquilo, e com certeza estaremos juntos aqui na casa da Odontologia e Medicina do Sono, no Núcleo do Sono de Araçatuba. Tá bom? Grande beijo no coração de todos, fiquem em paz. Obrigado. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Doutor Gustavo, obrigado. Valeu demais. Obrigada. Valeu, doutor. Sou eu que agradeço. E graças a todos vocês, meus irmãos brasileiros. Parabéns, foi Obrigado a ótimo. todos. Obrigado, queridas. Obrigado, doutor. Bruna, Juliana, Luiz, Elza. Obrigadão. Obrigada, Fagnani, por nos oportunizar isso. Boa noite. Eu que agradeço, querida, pelo apoio de sempre, pela parceria de sempre. Cláudia, tudo bem, Cláudia? Maíra, ótimo tê-la aqui. Natália também, muito obrigado pela presença. Obrigada. Em breve eu disponibilizo o link do YouTube, ok? Beijo a todos. Tchau, tchau.